Como o Instagram está destruindo a sua autoestima de uma maneira silenciosa, inconsciente, e como isso ocorre todos os dias. Eu vou te explicar nesse vídeo. Meu nome é Marcelo, eu sou especialista em hipnose e programação neurolinguística. E esse vídeo é um alerta, esse vídeo é de utilidade pública. Então isso que eu vou te passar não é uma opinião. Olha, essas pesquisas, a ciência já comprova. Um estudo da Royal Society for Public Health, no Reino Unido, comprovou que o uso do Instagram é prejudicial à saúde mental. Ele demonstrou queda severa de autoestima, impulsionado pela pressão estética e pela comparação social. Além disso, já vazou informação interna do próprio Instagram, comprovando que eles sabiam desses efeitos negativos e que o algoritmo até faz isso de uma maneira proposital. E veja só, a gente já tem revisões sistemáticas, que é um grande estudo que revê várias outras pesquisas, comprovando que a comparação social é muito forte e isso prejudica a nossa imagem corporal. Todos os dias, o algoritmo te joga alguma coisa que vai derrubar a sua autoestima na sua timeline. Deixa eu explicar. Não importa o que você esteja fazendo. Pode ser para emagrecer. Ah, eu quero emagrecer, esse é um objetivo que eu tenho. Ah, eu quero ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro, ter mais prosperidade. Esse é um objetivo que eu tenho. Vai ter alguém no Instagram jogando na sua cara, ostentando uma vida supostamente melhor que a sua. Por quê? Porque eles querem te vender alguma coisa, seja qual for o mecanismo. Se for emagrecimento, vai ter alguém com um corpo super sarado, um percentual de gordura de 4%, e a gente olha e automaticamente o nosso cérebro faz algo chamado comparação. Esse é um mecanismo inconsciente que ocorre a qualquer momento, quer você pense ou não, quer você queira ou não. Então você olha para outra pessoa, automaticamente você compara com o seu resultado. Todo mundo acha, na verdade, que quer ganhar um pouco mais, quer fazer um pouco mais de dinheiro, quer ter mais prosperidade, liberdade financeira. Isso é bom, isso é saudável. Mas você entra na internet e você é bombardeado com a palavra milhões. Toda hora aparece alguém no seu feed, seja por anúncio, seja porque você talvez siga a pessoa, falando que faturou não sei quantos milhões esse mês, faturou não sei quantos milhões, seus alunos também todos faturaram. E aí a gente pensa, eu não consigo fazer isso, tem algo errado comigo, eu não tenho esse patamar financeiro. Ou se a pessoa não está falando ali, arrotando que faturou milhões, ela vai andar com uma Porsche, vai desfilar com uma BMW ou provavelmente uma Ferrari. Por quê? Porque ela quer vender a imagem de que ela é bem-sucedida financeiramente. E de verdade, na maioria dos casos, a pessoa alugou aquele carro para fazer aquele vídeo, comprou um carro antigo pelo valor de um carro que a gente compra normalmente, né? Então, muitas vezes é para criar uma imagem de bem-sucedido e tentar vender um produto. Tudo isso vai afetando o nosso inconsciente. Da mesma forma, a pessoa que às vezes ostenta lá um corpo perfeito, aquela coisa, uma dieta perfeita, só que a gente não sabe o que a pessoa toma para chegar naquele corpo. E eu quero compartilhar uma história pessoal com você. Eu mesmo já tive uma época da vida em que eu emagreci, e aí depois disso eu fui pra academia e fiquei super focado nisso e tudo mais. E aí eu comecei a seguir alguns influencers fitness na época. Só que, por mais que eu treinasse, por mais que eu fizesse dieta de uma maneira espartana e dedicada, o meu corpo não chegava perto daqueles corpos que eram exibidos na internet. Até que eu comecei a pesquisar mais, eu fui para a ciência, e aí eu consegui entender, né? Olha, na verdade, muitas das vezes, para ter aquele corpo com um percentual de gordura de 2%, a pessoa tem que tomar alguma coisa. Eu não estava disposto a isso. Só que ninguém mostra que está tomando. Faz parecer que é dieta e treino. Não é? Então, existe um grande perigo quando a gente fala de Instagram, de rede social, que é a comparação. Ela acontece de maneira inconsciente, como eu disse para você não controla, você não escolhe. Ela simplesmente acontece quando algo é jogado na sua cara, quando algo é jogado diante de você. Então você vê, você compara. Você vê um apartamento instagramável, a pessoa vai lá e aluga um apartamento para poder fazer seus vídeos, aquele apartamento limpo, sem nada, sem bagunça, com um piso de porcelanato brilhante, a pessoa mantém aquilo para que ela possa ostentar aquela vida. Só que automaticamente a gente compara com a nossa casa, que talvez falte pintura aqui ou ali, que talvez fique um pouquinho bagunçada pela rotina do dia a dia, e a gente vai se comparando. E isso
meus amigos, é o seguinte, isso gera um efeito. Quando a gente repete essa comparação, a gente começa a criar uma crença. A gente começa a reforçar um pensamento. A gente começa a acreditar que a nossa vida não é boa o suficiente. E aqui mora um perigo muito grande. Presta atenção nisso. Talvez você tenha começado a acreditar que a sua vida não é boa o suficiente por causa do Instagram. Presta atenção nisso. Presta atenção e autoavalia até que ponto, de alguma forma ou de outra, eu comecei a achar que sou insuficiente porque não faturo milhões, porque eu não tenho um corpo perfeito, porque a minha casa não é perfeita, porque eu não tenho o nível de sucesso que eles dizem que eu deveria ter e que é fácil ter e que todo mundo que segue o método daqueles gurus alcança. Tem algo errado comigo, eu tô quebrado. A gente vai indo numa espiral descendente em direção ao fundo do poço, e esse é só um mecanismo. Um mecanismo. A comparação. Só que existe uma tragédia ainda pior por trás disso, tem um algoritmo. E esse algoritmo, ele é especialista em encontrar dores. Olha que poderoso isso de uma maneira negativa e prejudicial. Esse algoritmo tenta encontrar dores. O marketing é um marketing baseado em dor. Pega isso, presta atenção. Eu já estudei muito marketing para entender o que eu estou te falando. Não é uma ideia vaga e abstrata. Quem estuda marketing entende que o marketing mais poderoso, a estratégia de marketing, principalmente digital, mais poderosa, é bater na dor da pessoa para quem eu quero vender. Então, olha só, nesse exato momento existem milhares de pessoas estudando qual é a sua maior dor. Você que está aí do outro lado, eu que estou aqui, entendendo qual é a dor de um homem de 40 anos, de uma mulher de 40 anos, filha de pais divorciados, que tem filho, entendendo as dores dessa pessoa. Para quê? Para falar sobre essa dor de propósito, para despertar essa dor, trazer ela à tona, bater nela, intensificar ela e oferecer o seu produto como solução. Pegou? Entendeu o que está acontecendo nesse exato momento? Isso é real, isso não é uma história, isso não é uma teoria, isso é marketing. Isso é marketing. E você está sendo bombardeado por esse marketing. Porque a maioria das pessoas que está na internet quer vender alguma coisa. E tudo bem, eu também quero vender. É bom vender. É legal vender. Vender não é ruim, isso não é problema. O problema é usar estratégias maldosas para vender. Usar estratégias que não se importam com o ser humano que está do outro lado para vender. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Eu vendo e-books, eu tenho livros que eu escrevi e publiquei, eu tenho cursos, só que eu vendo de uma maneira diferente. Eu vendo falando do produto, dizendo como ele é bom, como ele melhora a sua vida, e se você quiser, você compra ou não e tá tudo certo. E tem muito conteúdo gratuito que eu publico porque o meu objetivo maior é ajudar as pessoas. Mas muita gente vai fazer diferente. Muita gente vai estudar o gatilho da dor. E a comparação existe e ela é inconsciente, ela é profunda, ela é poderosa, ok? Segundo aspecto, além da dor, o marketing tradicional trabalha a ganância. Isso é de propósito, isso é estudado. Isso é estudado, é ensinado em cursos de marketing. É dito que o ser humano ele compra ou por dor ou por ganância. E a ganância, ela ocorre quando nós estimulamos a vida que a pessoa quer ter. E aí eu mostro e eu ostento aquela vida, porque eu sou o objeto de desejo. Olha como a coisa é feita de propósito, para ludibriar as pessoas
E de verdade, existe uma super promessa por trás dos produtos, né? Olha, você vai faturar tantos mil reais em poucos dias. Não, não é assim, isso não acontece. E se acontece, acontece para um percentual muito pequeno de pessoas. Só que os gurus do marketing e quem segue esses gurus tenta vender para você essas ideias. Então, a gente tem elementos inconscientes na nossa mente trabalhando contra nós, e a comparação atuando, e a nossa autoestima diminuindo, o nosso senso de relevância diminuindo. E tem mais um fator, é o fator do transe hipnótico. Segura essa, transe hipnótico. A gente que trabalha com hipnose, a gente sabe que eu posso gerar uma modificação a nível inconsciente da pessoa para que ela tenha um comportamento diferente. Calma, eu vou explicar. Significa mais ou menos assim: a pessoa tem medo de altura, eu coloco ela em transe, é uma ferramenta da hipnose, e eu digo para ela: a partir de agora você não vai mais ter medo de altura. E a pessoa acorda daquele transe, vai para a vida normal, terapeutizada, num processo terapêutico, ela não tem mais aquele medo. Ela passa a subir uma escada, subir um telhado, com tranquilidade, sem medo. Isso é hipnose, terapêutica, pro bem, tá bom? Mas agora eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Quando você tá lá rolando o feed, fazendo o scrolling, né? Rolando o feed, olhando o Instagram, inocente, de uma maneira inocente, coisa que a gente faz muitas horas do dia, né? Às vezes vai no banheiro, senta ali e pá, começa a fazer o scrolling. Quando você faz isso, você entra em um estado de transe. Um transe muito parecido com o transe que trabalhamos na hipnose. E quando você está nesse estado de transe, a sua mente se torna sugestionável. Sugestionável. Na hipnose, a gente usa a sugestão hipnótica para gerar um efeito terapêutico, para melhorar a vida da pessoa. No Instagram, não. Você entra em um estado de transe e você está com o inconsciente aberto para ser sugestionado com o que quer que seja que o algoritmo vai jogar para você. Com o que quer que seja que alguém está patrocinando, pagando para aparecer para você. Várias frases. Várias frases. Né? Do tipo, você poderia ganhar muito mais, você deveria estar ganhando mais, você deveria estar fazendo a dieta. E aí, isso entra para o inconsciente. Gera uma mudança a nível inconsciente, que depois é muito mais desafiadora de se desfazer. Depois vai necessitar de uma intervenção com hipnose, com programação neurolinguística. Isso acontece todos os dias. Por quantas horas? Eu não sei. Dá para olhar naquele aplicativo lá do telefone que mostra quantas horas a gente ficou ali dentro de um aplicativo. Só que você está sendo exposto a isso. Então esse vídeo ele é um alerta. Esse vídeo ele é para chamar a sua atenção, para você entender. Eu particularmente não consumo conteúdo no Instagram. Eu não entro para consumir, eu só entro para criar. Por quê? Porque eu sei como ele é perigoso. Como é perigoso estar ali. E aí eu eduquei até o meu algoritmo. Eu comecei a seguir só perfil que fala de piada, que faz besteira, que fala coisa engraçada, e volta e meia ainda aparece gente querendo vomitar alguma coisa que não interessa, eu vou lá e bloqueio, enfim, mostro pro algoritmo que aquilo não me interessa mesmo, que eu não quero ver aquele tipo de conteúdo. Então, é necessário aqui muito discernimento se você quer continuar consumindo conteúdo no Instagram e mesmo no YouTube, porque no YouTube também é feito com clickbait, com aquela thumb que chama muita atenção, aquela thumb sensacionalista, então tem lá suas estratégias, mas ainda é um pouco mais selecionado e o consumo ainda é um pouco mais intencional, tá? Já o TikTok ele é um pouco mais leve, porque tem muito criador que abre ali e fala, começa a falar, fala da sua vida, é um pouco mais leve, mas também tem que ficar atento a isso, né? Esses mesmos fenômenos da mente, eles vão atuar em qualquer rede social, em qualquer circunstância, ou situação, tá? Então,
A saída não é necessariamente deixar de usar a rede social, deixar de usar o aplicativo, desinstalar ele. Não. A melhor saída é gerenciar esses fenômenos, agora que você já conhece, agora que você já sabe. Escolhe seguir e educa o seu algoritmo para que você receba só aquilo que é bom e que te interessa, de verdade, aquilo que vai te fazer bem, tá bom? Então, eu espero que eu tenha ajudado você e me conta aqui nos comentários o que você achou sobre isso. Se você também sente que a sua autoestima pode ser diminuída pelo uso do Instagram. Gratidão e nos vemos na continuidade.